Modo, como é que foi sua exposição nesse evento do Procon aqui de Campina Grande? Bom, procurei destacar alguns pontos que eu considero frágeis dentro da regulação da questão das bets, né? Principalmente relacionado àquilo que a gente vai considerar sobre informações relevantes aos consumidores, mostrando que simplesmente passar informação para as pessoas não está sendo suficiente, porque a informação dada não se presta a dar devido esclarecimento dos consumidores, como por exemplo, o que significam as odds, né? E se omite dos consumidores o verdadeiro risco envolvido naquela aposta. Muitos consumidores olham para as odds achando que aquilo é o número que vai se multiplicar o dinheiro aplicado, quando na verdade é uma razão da possibilidade de algo acontecer. Ou seja, há um risco implícito, mas que deveria ser explícito para que todo mundo soubesse que uma odd X tem 80% de chance de dar errado. Então essa é uma questão importante, que falta aos consumidores, o que não é atendido pelas empresas. Também tentei destacar o problema do vício a partir do estímulo da dopamina, que é um neurotransmissor que vai cada vez mais levando a pessoa a repetir aqueles comportamentos de jogo, como isso também é explorado pelas bets. E no final das contas a gente tenta mostrar que na verdade não nos faltam necessariamente leis ou normas que poderiam se aplicar. Muitas das vezes está faltando da gente capacidade de aplicar essas legislações ou então perceber como melhor aplicar essas legislações. Como é um assunto multifacetado, o senhor avalia que grau de conexão no presente existe para o enfrentamento da situação? Eu acho que no caso do direito a gente precisa reconhecer que somente conhecer as normas não é suficiente mais. A gente precisa compreender o impacto dos estímulos, o impacto da publicidade sobre o comportamento das pessoas, para que aí sim, entendendo o problema, possamos olhar para essas ferramentas jurídicas que nós temos e compreender como usá-las da melhor maneira possível para garantir a proteção dos consumidores. De nada adianta termos boas ferramentas se não soubermos para que usá-las. Podemos saber aonde usá-las. Muitas vezes a gente não sabe para que usá-las, nem como usá-las da maneira adequada. E é essa interconexão que se faz necessária com a economia, com a biologia, com a neurociência, né? com a matemática, com a estatística, para que a gente possa compreender de uma maneira bastante ampla todos esses problemas envolvidos, por exemplo, no caso das bets. E parece-me que, do ponto de vista dos poderes chamados constituídos, esse assunto é secundário ou até mesmo em alguns momentos irrelevante, né? Muitas das vezes é um tema que nem é levado em consideração, né? Porque a gente vive num país que às vezes a gente fala que ter leis é suficiente. E nem sempre ter leis é suficiente, precisa ter boas leis. Então, na hora da construção, legislativo e executivo precisam compreender que tem setores da sociedade que estudam mais os temas, que estão aprofundando os estudos no tema, que precisam ser ouvidos antes disso. E o judiciário, principalmente, na hora de aplicar as leis, também precisa compreender que não é apenas o texto frio da lei que vai gerar a resposta, tem que compreender todo o contexto e outras esferas de conhecimento que vão ajudá-lo a aplicar corretamente as leis. Então, sim, os três poderes precisam dar mais atenção a esses aspectos para que a gente possa, de fato, garantir a proteção do consumidor. O senhor também mencionou a questão do fetiche, se é que cabe a expressão, que exerce sobre o apostador, ídolos esportivos, ídolos artísticos, que é um agravador da situação. Com certeza. Eu, particularmente, entendo que não deveria existir publicidade de bets, né? Porque a publicidade ela gera um comportamento social muito significativo para o futuro. Quando você vê um ídolo de futebol, um ídolo de uma geração, recomendando, logo que você vai confiar no seu ídolo, você já vai imaginar que você vai ter um problema seguindo o seu ídolo. E esse é um grande problema, porque nós temos não só os influenciadores digitais hoje, né, que são os ídolos atuais. Os influenciadores digitais são os ídolos atuais. Mas nós temos os ídolos do futebol dos anos 70, 80, 90, todos eles fazendo propaganda de bets, os jogadores recentes, né, que são os nossos ídolos, e isso influencia, e a gente é levado muitas das vezes exatamente por essas influências para uma situação de grave risco. Não é todo mundo que vai se viciar com bet, não é todo mundo que vai ter problema com bet, mas uma pessoa que se vicia e uma pessoa que tem problema já é suficiente para termos preocupação para que isso não aconteça. E só para fechar, o senhor mencionou que em média um viciado em bet acaba envolvendo indiretamente em média 9 pessoas, né? Porque você tem, na verdade, um retorno social, o entorno social dessa pessoa todo é afetado, não é? A gente pode pensar em qualquer tipo de vício, né? Seja do cigarro, seja do álcool, seja de outras drogas ilícitas, afeta os amigos, afeta a família, afeta o trabalho.
Então, na verdade, o potencial de impacto do dano é muito maior do que da própria pessoa. Ao redor dela, o efeito ricochete desse dano é como jogar uma pedra sobre um lago. Onde ela bate é onde de fato acontece o dano, mas a onda vai se afastando, ou seja, mais pessoas ao redor vão sofrendo. E esse é um impacto importante que tem que ser considerado.